Essa semana eu li a notícia de uma mulher desempregada que estava oferecendo os serviços dela, de lavar roupa, passar, limpar a casa, tudo em troca de comida. Isso me chamou a atenção porque é algo surreal em pleno século XXI. E aí eu me lembrei que mais ou menos cerca de um mês eu vi uma declaração da ONU que falava sobre a fome no mundo durante esse período de pandemia. E aquele texto dizia que a Covid representa uma ameaça séria à segurança alimentar, à segurança nutricional, especialmente para as comunidades mais vulneráveis do mundo, e que esse ano, agora de 2020, cerca de 49 milhões podem cair na pobreza extrema. Pra você ter uma ideia disso, é mais do que o estado de São Paulo inteiro. E aí me veio a pergunta, e eu fiquei pensando, qual que é o nosso papel como cristãos nesse momento? Como é que se manifesta a justiça do reino entre nós? A oração do Pai Nosso diz, assim na terra como no céu. Muitos outros textos bíblicos falam que o céu já está entre nós. É o agora e ainda não. A utopia do reino, agora, mas ainda não. O Eduardo Galeano, um escritor uruguaio que eu gosto muito, diz que a utopia está no horizonte. E se eu aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho mais 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Então, a utopia serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. Horizonte utópico, portanto, é um ideal, é uma proposta, uma caminhada para a gente seguir, um caminho para a gente percorrer, uma visão que me guia, que te guia, que nos guia. Justiça entre nós aqui na terra, assim como no céu, é esse o horizonte, é esse o alvo. Claro que ainda a gente não chegou lá, claro que ainda tem muitos passos para dar, claro que tem muito para ser feito, mas é exatamente por isso que existe o horizonte. Para me estimular a caminhar, para me dizer que eu não posso me conformar de jeito nenhum, para me indicar o que a gente tem feito e que ainda não foi suficiente. E é essa chama que mantém dentro da gente a esperança. E é esse o nosso maior desafio. Na justiça de Deus, na lógica do seu reino, que desafia completamente, que subverte a lógica desse mundo, Jesus nos ensinou: o primeiro será o último. Quem serve é maior do que o que é servido. Logo, o que a gente conclui? Quem quiser governar, que comece servindo. E aí a sequência do capítulo 5 de Mateus, no famoso texto das bem-aventuranças, a gente vê que os critérios de justiça do reino são a antítese desses padrões humanos de justiça que a gente está acostumado. Aliás, Jesus já chega avisando para deixar bem claro: ouviste o que vos disseram, eu porém vos digo. Daí ele ensina: bem-aventurados, não os fortes, os valentões, os conquistadores, mas os mansos e pacificadores. Bem-aventurados não os que vivem numa eterna alegria de festas, gargalhadas, mas os que choram. Bem-aventurados não os que estão fartos da vida, os que arrotam impunidades, os deslumbrados com seus próprios egos e projetos de poder, mas os que têm fome e sede de justiça. E eu quero pensar essa expressão de Jesus, sede e fome de justiça. E eu queria pensar com você de 2 formas. Primeira é que sede e alimento são necessidades básicas da gente, diárias, que são inadiáveis. A gente precisa comer e precisa beber todos os dias. Segundo, é que eu não posso comer e beber de mais nem de menos. Não me sacia apenas, mas pode também me prejudicar, me fazer mal se eu exagerar. Precisa ser um processo diário, um caminho, um projeto, mas também um processo que eu não resolvo de uma vez por todas. Ele nunca finaliza. Mesmo que em grande quantidade, não vai me suprir para a vida toda. Fome e sede de justiça também é se alimentar diariamente dentro dos meus próprios limites. E aquilo que eu falava do horizonte utópico, o horizonte utópico para onde eu sigo olhando com fé, me diz que eu ainda preciso continuar sem achar que já foi suficiente. Eu sigo e prossigo. Esse valor de Jesus me indica que isso é para a minha vida toda, em toda a minha vida, em todos os dias da minha vida. Enquanto houver uma pessoa passando fome em algum lugar,
sendo injustiçada. Enquanto isso houver, não haverá justiça. E se a pandemia vai agravar a situação de milhões de vidas, como está se prevendo, precisamos de mais fome e de mais sede de justiça. E precisamos disso todos os dias, caminhando 2 ou caminhando 10 passos, mas sem deixar de buscar a justiça para que ela se manifeste aqui na terra como é nos céus. Para que a gente vá vivendo por aqui de um jeito, de uma forma cada vez mais parecida com a forma que a gente vai viver lá. A gente vai ensaiando aqui, orando e trabalhando para que, como disse o profeta Amós, tão citado pela minha grande referência do reverendo Martin Luther King, corra o direito como a água e a justiça como o rio caudaloso, até que isso aconteça. Que essa seja a nossa busca de todos os dias, em todos os lugares, de todas as formas, com todas as gentes. Esse é o meu, esse é o seu, esse é o nosso desafio. Tenha uma ótima semana, com muita fome e sede de justiça. Se lembrando sempre que aqueles que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados e serão saciados. Boa semana para você, fica na paz, você e sua família.